Semana passada eu comecei uma palavra, esse final de semana nós meditamos juntos desde sexta-feira sobre a transformação que o amor de Deus pode fazer em nosso coração, em nossa alma, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da palavra e o prazer que se tem na palavra, por meio da vigilância. E nós ministramos, compartilhamos e meditamos nisso de sexta-feira e ontem, o dia todo aqui. E hoje eu quero concluir esse tempo de jejum, retomando a palavra que eu tenho ministrado já há 2 domingos, né? Há 3, na verdade, sobre a questão da nossa comunidade, do investimento, do relacionamento, uma comunidade que ama a Deus, se dedicando ao próximo em vários aspectos. E eu comecei semana passada a falar sobre confissão de pecados. Foi bom compartilhar essa palavra na célula, irmãos? Amém? O Senhor falou com vocês nas células, no momento da edificação, o compartilhamento lá foi bênção? Foi? Amém? E Deus, sem dúvida nenhuma, tem coisas para fazer no nosso meio. Através disso, cada vez que penso mais, estudo mais e penso sobre esse tema, eu tenho mais convicção no meu coração de que Deus deseja que a igreja se relacione mesmo. Que a igreja seja relacional e que nós possamos ter a consciência de edificação. Quando a gente se reúne num clube, quem vai num clube tem qual o propósito de ir ao clube? De se divertir, né? De pegar uma piscina no dia de sol, de jogar bola com os amigos, de comer um churrasquinho, né? Não precisa nem ser no clube. Vamos falar de uma coisa que é muito parecida com o clube, o Sesc Itaquera. Quem já foi aqui no Sesc Itaquera? Vários irmãos. Há um mover aqui, né? Aí tem outro que é bem legal lá no... Eu fui uma vez na minha vida, faz muito tempo que eu não fui, que é aquele de águas, lá no Termas, alguma coisa pro lado de Suzano ali. Magic City, é isso. Falaram que tá muito legal agora, né? Quando eu fui ainda não achei que tava tão legal ainda não. Mas agora falaram que tá bem legal. Tem água quente lá, irmãos? Olha aí, ó. Tá voando, então. Então a gente pode ir lá, né, pessoal? Um dia. Que tal, Heitor? Vamos? Bora. Eu vou deixar chamar um amigo só, tá bom? 20 não. Quando a gente vai num clube, qual que é o propósito? Comunhão, se divertir, ter um tempo de descanso e tal. Quando a gente se reúne como igreja, a gente tem um tempo de comunhão na célula, por exemplo, não tem? Aqui a gente tem, depois da oração até a hora do culto, a gente tem um tempo de comunhão. O que uma igreja que tá bem claro para ela o propósito da vida dela na terra, e quando eu falo igreja, agora eu estou resumindo ao átomo da igreja, a partícula menor da igreja, que é um indivíduo, que é você, que sou eu. O que uma igreja sábia, que entende o propósito para o que foi criada, faz nesses momentos de comunhão? Ainda que seja, às vezes, no clube até. Ela não perde a oportunidade da edificação. Não é só jogar conversa fora. Não é só falar de coisas que são superficiais. É também falar dessas coisas. Porque a gente vive dessas coisas também, né? Vive de falar, às vezes, de futebol, da profissão, do filme que assistiu, né? Quem foi ver Barbie no cinema, quem viu Missão... tem gente que levantou a mão aí, meus irmãos. Quem viu o Tom Cruise, Missão Impossível. Essas coisas fazem parte da vida? Óbvio que faz parte. Mas a igreja que entende o seu propósito, ela não perde as oportunidades de, quando está junto, fazer alguma coisa para a edificação. E aí eu não estou dizendo para você que toda vez que os crentes se reúnem, até no Magic City, tem que fazer uma roda, pegar um violão, abrir uma Bíblia, começar uma pregação e começar a Yeshu. Não. Eu estou dizendo que você, de maneira prática, pode, até na beira de uma piscina, conversando com alguém, com um irmão, uma irmã, ser um instrumento de Deus para a edificação da vida dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Quanto mais, quando a gente tem a oportunidade de estar numa reunião de uma célula, ou no entremeio de um culto para outro, ou no final de um culto, Deus pode usar a sua vida poderosamente se você gastar minutos ali
investindo algo da sua experiência pessoal com Jesus na vida de alguém. Então, quando você pensa nisso, dá trabalho, irmãos, porque é mais fácil fazer o que é supérfluo. É mais fácil você entrar na roda e falar, mas meu time é melhor que o seu. Mas o seu não ganhou isso, não ganhou aquilo. Mas isso não é mais fácil? Sim ou não? Agora, você chegar para um irmão e falar assim, irmão, eu tô vendo que você não está bem hoje. E assim, sem medo de ouvir a resposta, porque às vezes a gente tem medo de fazer essa colocação. Falar, irmão, eu tô vendo que você não está muito bom, a gente toda semana tá junto aqui e eu tô vendo que você não tá legal hoje. E aí o irmão falou assim, eu posso falar com você? Isso aí de ficar à igreja. Por quê? Porque ele pode estar com um problema que talvez você não tenha a carta mágica ou a varinha mágica que resolve o problema dele, mas você vai dizer para ele assim, eu vou orar com você e eu sei que Deus vai te alcançar e esse problema vai ser resolvido. Isso é a igreja que entende o seu propósito. Amém? Então o meu propósito de compartilhar essa palavra com você, ou essas palavras que eu tenho compartilhado, é despertar você que você tem muita utilidade. O que Deus já fez até hoje na sua vida, o que você carrega no bojo das suas experiências com Deus, servem e muito para abençoar a vida de outras pessoas. E como igreja nós precisamos perceber isso. Como igreja nós precisamos nos colocar no lugar de edificadores. Em algum momento eu devo falar de um texto que Paulo fala sobre sermos cooperadores de Jesus na edificação. E quando ele fala sobre isso, o mesmo texto vai abordar a questão de uma lavoura, do cuidado que tem que se ter com a plantação e tudo mais. Jesus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra na vida do homem e da mulher, mas nós somos cooperadores. Diga, eu sou um cooperador. Eu sou uma cooperadora. Diga aí, mulher. Cooperadores cooperam. Amém? Eu vou retomar um pouquinho do que eu falei na semana passada para eu seguir. Quem lembra o que eu falei semana passada? Qual foi o tema da palavra? Assim? Confissão de pecados, né? Confessando o nosso pecado. Então, o tema de confissão, ele é muito desafiador. E eu vou recapitular só como fazer uma confissão aqui. Eu falei algumas coisas antes, eu não vou entrar nisso porque também não vou ter tempo. Mas quando a gente verifica nas escrituras e a gente tem uma experiência pessoal com isso, saber que é amado por Deus e que tem uma família de fé que ama você, torna isso mais viável, possível. Sem esse ambiente é impossível. A gente pode confessar nossas culpas porque nós primeiramente fomos amados por Deus. E porque nos sentimos amados, nós não carregamos medo no nosso coração. Logo, nós conseguimos confessar algo que pode parecer até grave, sem o medo da punição. O grande problema da confissão é quando você vai confessar alguma coisa, só que você está com o coração carregado de medo de ser punido. Não é assim com a criança, com os seus pais? Uma criança com os seus pais tem medo de falar a arte que fez e nega até a morte. Não fui eu, até que o irmão delator aparece, né? E fala, foi ele sim que eu vi, ele falou para mim, e lascou tudo. Mas por quê? Tem medo do quê? Da correção, tem medo da disciplina. 1 João 4, 18 e 19 fala exatamente sobre isso. Leia comigo o texto, por favor. No amor não há? Pelo contrário, o perfeito amor... Muito bom. Eu acho que até o termo usado a gente precisa ajustar, né? Porque eu lembro, minha mãe teve um tempo que ela aprendeu isso na igreja. Que o que ela fazia com a gente, que doía no bumbum, não era mais um castigo. Era uma correção. Era uma disciplina. O medo pressupõe o quê? Castigo. Então, Deus não nos castiga por nada. Mas como Ele nos ama como Pai amoroso, Ele nos disciplina. Isso está escrito em Hebreus.
Então é muito bom a disciplina e a correção do filho, porque o pai corrige aquele que ama. Amém? Então isso é importante você saber e usar o termo correto, inclusive. Deus, ele tem prazer em perdoar. O prazer de Deus é perdoar os filhos. E eu creio tanto nessa soberania de Deus que as correções dele são carregadas de amor, é tirando a gente do abismo. Ontem, na meditação aqui do salmo que o Danilo compartilhou com a gente, falava o texto de Salmo 119, o verso 16, falava sobre o prazer no Senhor. Eu tenho prazer nos seus decretos. E eu fui olhar o original dessa palavra. Decreto fala de limites. A palavra decretos nesse salmo está falando de limites. Linhas limítrofes que se dá. O pai sábio põe limite para os filhos. E o pai que ama põe limite. Ó, daqui você não pode passar, porque senão você morre. Então, o prazer nesses decretos ou na lei do Senhor está relacionado exatamente a isso. Deus não me deixa viver livremente do meu jeito, porque Ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu. Então isso é segurança de amor. Mesmo não fazendo as besteiras que você quer fazer, ou que eu quero fazer em algum momento da vida, a gente sabe que a gente não está fazendo aquilo que aparentemente tem algum prazer, porque Deus está cuidando da gente. O Senhor põe limites porque nos ama. Então o amor de Deus, ele é revelado na disciplina, mas ele é revelado especialmente no perdão, e a gente vê isso em Jesus. E o processo de confissão que eu compartilhei com você só acontece por causa desse amor que se sente, e ele tem alguns passos em que pode te ajudar a seguir nessa direção, desde que você tenha essa experiência com o amor de Deus. A primeira coisa que eu falei aqui, meditando no Salmo 139, 23 e 24, é o examinar da nossa consciência. Leia comigo o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é pedir para Deus te corrigir. E todo tipo de pecado. Todo e qualquer pecado, o menorzinho e o maiorzão. Os pecados do coração, os pecados do corpo. A preguiça, a glutonaria, a imoralidade sexual, o homicídio, aquilo que nós praticamos no nosso próprio coração, são pecados no corpo, né, que destroem o nosso corpo, mas os pecados da alma também, do nosso coração, o orgulho, a mesquinhez, a avareza, a raiva que se sente às vezes em relação às pessoas, que te separa dessa possibilidade de viver esse ambiente. Então você precisa examinar a sua consciência e saber se você está vivendo uma vida que está esquadrinhada nos caminhos pelo Senhor, ou se é uma vida totalmente na sua alma, ou pior ainda, no seu corpo, vivendo deliberadamente. Você sabe, irmão, irmã, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Eu levo muito a sério essa coisa de... hoje em dia com a internet tem-se de tudo, né? Ouve-se de tudo, e tem todo tipo de teologia na internet. Então, às vezes apoiado numa palavra até que foi pregada com boa intenção, as pessoas separam trechos para si da Bíblia ou de falas para apoiar o seu pecado. Eu falei disso na semana passada e eu quero repetir isso para você. Se você está dentro da igreja, se você serve a Deus, vive numa comunidade de fé, mas insiste num pecado que você sabe que é pecado, que você conscientemente peca, e Deus não está se movendo em você para um arrependimento, tem alguma coisa muito errada nisso. Você não está permitindo o Espírito Santo te curar de um pecado. Deus salva-nos para nos purificar, para nos limpar, para mudar a nossa vida. Então, eu não estou aqui dizendo que porque você pecou essa semana, você vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo para você. Agora, eu estou dizendo que se você ficar abraçado com esse pecado até Jesus voltar, eu não vou julgar a sua salvação, mas eu tenho dificuldade de crer nela. Por quê? Porque Paulo fala sobre isso em Romanos. Nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Por quê? Porque Jesus fez uma obra no nosso coração. Não é porque a gente está desejando ser santo. Não. É porque Ele mesmo pôs esse desejo em nós e nós rompemos com isso. Então,
Olhe para o seu coração e peça o Espírito Santo para te examinar. Outra coisa é o pesar, que é a tristeza que se sente, né? O arrependimento de ter machucado o coração do pai. Você já se pegou assim? Eu machuquei o coração do meu pai. Quem aqui já machucou o coração da mãe e do pai natural? Já? Irmãos, tinha uma coisa que me dava tristeza profunda, era ver minha mãe triste comigo. Alguém diz, todo mundo devia sentir isso. Se você não sentir isso, eu preciso orar para você sentir. Você é muito sem vergonha se você não sentir isso. Não, é verdade. A pessoa dá tudo para você, entrega tudo. Faz tudo por você e você não sente vergonha quando decepciona ela. Você precisa ir no psicólogo, vai resolver sua vida aí. Mas de forma espiritual, quando a gente tem uma experiência com Deus e consegue ver as misericórdias de Deus em Cristo Jesus, quando a gente faz algo errado que magoa o coração do Pai, a gente percebe. Então nós precisamos sentir pesar. Esse é o processo de confissão. E por causa disso, você vai lá e compartilha com alguém. Mas você precisa ter uma determinação para vencer o pecado. A gente precisa olhar com cuidado para isso. Não é vencer alguma batalha na sua própria força, mas é se cobrir da presença de Deus e de pessoas que podem te servir. E quando eu não tenho dúvidas do que eu estou falando, quando você colocar diante de Deus isso e falar, Senhor, eu quero responder ao Senhor, eu quero ser mais santo como o Senhor é santo, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero viver mais momentos como esse, quando a gente cantava, adorava hoje, e o Espírito Santo toca corações e fala conosco, eu quero mais disso, Senhor. Sem dúvida nenhuma, o Senhor vai te fazer alguém mais forte contra o pecado que te aflige. Quanto mais de Deus estiver fluindo na sua vida, mais forte você vai ser contra o pecado. Acredite nisso. O antídoto contra o pecado é a presença de Deus. E quando você consegue, conectado com alguém, viver isso, isso é poderoso. Mas eu quero agora falar de algo novo, que é como você deve ouvir uma confissão. Então eu falei muito do aspecto de você ser... ir e se confessar e falar com alguém e ter um confidente. Mas o que seria ser um confidente? Todo mundo pode ser, todo mundo pode ouvir. A igreja romana tem até esse ritual, né? Tem lá um confessionário onde o sacerdote, o padre, vai lá e recebe as pessoas para confessar. Não tem isso? Alguém já foi num confessionário da igreja católica aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, vocês pecavam, hein? Olha quanta gente! Todo sábado, pastora Marta, todo sábado, eu estou tranquilo agora, mas ela não era cristã ainda, ela era uma cristã católica, né? Todo sábado, eu fiquei curioso, levanta a mão de novo, quem já foi no confessionário da igreja católica, olha aí, mas lá você não tinha, você já foi, Danilo, também? Não, só para ver como era. Ver se a gente instituir aqui uma cortininha. Deu vontade de fazer uma salinha especial aqui. Ia ser uma beleza. Olha aí, ó. Sem confessar não toma comunhão. Não é isso? Então quem ia confessar só para tomar comunhão? Fala, eu. Tô entendendo a mecânica da coisa. Mas é engraçado que lá você vai e você não tem relacionamento com o padre. Assim, pessoal. Talvez ele não saiba da sua vida e tal. E você vai lá e confessa e fala o que tinha que falar, o seu pecado, reza não sei quantas Ave Maria, quantos terços, e vai embora perdoado. Mas graças a Deus por Jesus. Irmãos. Graças a Deus pela cruz, graças a Deus pelo nosso Pai. Em Tiago capítulo 5, versos 15 e 16, leia comigo, por favor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Esse texto aqui ele está bem baseado em termos de um pecado em relação a uma enfermidade, né? Se você olhar o 15, ó, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Vai levantar o doente, e se ele tiver sido pecado, ele será perdoado. Muitos teólogos defendem, inclusive, que só se aplica nessa condição, esse texto aqui. Portanto, aí ele fala, portanto é uma conjunção, né? Está ligando com o assunto anterior. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em termos teológicos, todo cristão ele pode ouvir uma confissão. Porque aqui não está falando lá, para a cura da enfermidade, vai lá nos presbíteros. Mas todo cristão salvo poderia ouvir outro cristão. Mas nem todos vão ter a empatia necessária ou a maturidade suficientes para ouvirem uma confissão, especialmente dependendo da natureza dela. É muito lamentável, mas é um fato da vida que nem todas as pessoas conseguem guardar bem um segredo. E aí a gente vê muitas frustrações na igreja, não vê? Por quê? Porque eu falei do meu problema para fulano e agora eu fiquei sabendo que a família dele inteira está sabendo. Meu Deus. O duro é você chegar na igreja, depois de ter confessado um pecado, no fim de semana seguinte, e um irmão qualquer fala assim, irmão, estou orando por você, por aquela dificuldade. Essa igreja que se importa, né? Mas do que o irmão está falando? Não, aquele problema lá que você confessou, né? Seguiu a instrução do pastor. É triste. Outras pessoas se escandalizam facilmente. Você já conheceu alguém assim? Tem gente que se ofende facilmente. Tem gente que se escandaliza facilmente. E outras pessoas menosprezam o valor da confissão, não dando o peso correto para isso. Então, esse assunto é sério. Esse assunto é importante. Eu estimulo os irmãos a viverem em comunhão, a terem liberdade de falar uns com os outros, mas isso precisa ser construído no Senhor. Teve gente que eu já, na minha sala, aconselhando, falei, não fale da sua vida tão abertamente assim para qualquer pessoa. Você vai se machucar. Você vai se ferir. Você vai ter problemas. Porque a gente precisa enxergar o nível de maturidade de alguém, às vezes, para confessar, e às vezes a gente não consegue enxergar. Mas eu creio mesmo, e eu sei que tem nessa igreja, cristãos idôneos, que sabem ouvir, que são bons confidentes, que têm prazer em ministrar na vida de outras pessoas dessa forma, que ouvem para ajudar os outros, e que ajudam as pessoas a alcançar cura por meio do perdão divino e que caminham com as pessoas nessa direção. Eu lembro que quando lia sobre esse tema, eu li alguns artigos sobre isso, e um pastor que escreveu um artigo sobre isso, ele falava assim, quisera Deus todos os pastores fossem habilitados para ouvir uma confissão e fazer o caminho certo. E aí ele estava questionando que até pastores às vezes não estão prontos para ouvir determinadas coisas, porque talvez não vão saber lidar com aquilo, vão tomar a decisão errada ou aconselhar alguém de forma errada. Então isso é muito importante. É claro que existe um peso que precisa ser dado, e você pode avaliar muito bem isso na confissão de um pecado X para um pecado Y. Você sabe o que você pode falar com alguém ou não. Então você, que é a pessoa que recebe alguém para uma confissão, precisa ter algumas qualidades para ouvir. Eu quero falar disso. Primeira coisa é maturidade espiritual. Eu ouvi uma frase recentemente de um pastor, eu acho que ele é americano, né, mas de descendência chinesa, o Francis Chan é de descendência chinesa, ele é oriental. E ele é um pastor muito piedoso, assim. Eu lembro de uma vez que ele veio ao Brasil, eu me movimentei só para ir ouvi-lo.
E ele começou uma igreja lá nos Estados Unidos, depois ele foi para a Ásia e deixou a igreja com um outro pastor. Enfim, tem uma história preciosa, você deve ter ouvido falar dele. Mas ele falava assim, olha, não queira discipular alguém se primeiro você não está permitindo ser discipulado pelo Espírito de Cristo. E você pode receber de Deus através dos irmãos, mas quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e fale com você, e te instrua e te dirija, você é aberto também para ouvir um santo de Deus, uma mulher, um homem de Deus que fale na sua vida e discernir as palavras de Deus através da boca dos irmãos. Mas o Espírito Santo está ali, você tem intimidade com ele. Então não ache que você vai poder dar grandes conselhos de sabedoria da experiência da sua vida pura e simplesmente de forma natural. Precisa ter unção de Deus e maturidade espiritual para falar da parte de Deus na vida de alguém. Quantos me entendem, digam amém. Sabedoria, compaixão, bom senso, capacidade de guardar segredos são características essenciais para quem quer aconselhar, para quem pode aconselhar. Mas você, no papel de alguém que recebe uma confissão, de uma maneira mais simples, precisa simplesmente guardar o segredo e falar a palavra de Jesus para essa pessoa. Então alguém vem e procura você amanhã, ou já procurou essa semana. Fulano, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu percebo que toda semana tem um arranca-rabo lá em casa. E eu percebi que eu não estou sendo compreensivo com a minha esposa. E eu não consigo. O que você tem que fazer com isso? Você que recebe essa conversa, o que você faz? Manda para o pastor, né? Fala, vai falar com o pastor, vai para o confessionário da igreja. Invariavelmente, muitos de nós, casais casados há mais tempo, já passou por experiências de desentendimento no lar, sim ou não? E aí o que eu quero dizer com isso? Que a sua experiência dentro da sua casa pode te gabaritar, se você foi sensível ao Espírito Santo e à palavra e ao que é ensinado constantemente na igreja, a ensinar alguém a agir numa situação de crise. Seja no casamento, na criação dos filhos, num pecado outro qualquer, pessoal, que não afete o cônjuge ou os filhos. Então as suas experiências com Deus, diga comigo, com Deus, te gabaritam para ajudar alguém, desde que você seja alguém comprometido em guardar um segredo. Então diga assim, se quiser ouvir alguém, preciso ser um bom ouvinte e guardar segredo. Quem é bom de guardar segredo aqui, diga amém. Ó, estamos tranquilos. Se por um acaso você ou alguém tiver algo para falar que não consegue nem compartilhar, e se é o seu caso, eu não estou querendo pôr medo em você, mas ore ao Senhor para falar para você quem você deve procurar. Normalmente, por causa da nossa estrutura de igreja, quase todo mundo aqui está conectado a um líder de célula, por exemplo. Então, eu vou falar igual o artigo que eu li para pastores. Supostamente todo líder de célula devia estar habilitado para receber um membro da sua célula e ouvi-lo, e orar por ele, e guardar segredo, e ter compaixão, e transmitir o perdão de Jesus. Comece talvez por aí, mas talvez você tenha um irmão, uma irmã piedosa, piedoso de Deus na sua célula, ou no seio da igreja que você percebe, e você pode procurar um irmão, uma irmã para conversar e para abrir o seu coração. Eu quero estimular você a confessar. Quem estiver fazendo o papel de confidente num caso como esse, certamente vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir qualquer pessoa num processo de perdão, num processo de restauração interior. Mas precisa ter intimidade com Deus. E eu vou falar de 4 coisas para caminhar para o final da palavra já. Primeira coisa, como é que você ouve uma confissão? Diga assim comigo, eu preciso me sujeitar à cruz. O que eu quero dizer com isso? A atitude de se sujeitar à cruz
poupa você de sentimentos superiores. Sabe, quando você ouve o pecado de alguém e você fala assim, pelo amor de Deus, não é possível que alguém seja capaz de fazer um negócio desse com a esposa. Ou não é possível que um crente na igreja há tanto tempo tenha coragem de fazer isso. Sabe esse sentimento de indignação que é normal de um ser humano? Alguém já sentiu isso? Eu já senti isso, porque eu já ouvi coisa cabeluda, irmãos. Já ouvi umas coisas brabas, assim, de crente. E aí aquilo te revolta inicialmente. Você fala, não é possível. O que você tem que fazer? Ir para a cruz. Se sujeitar à cruz. O que se sujeitar à cruz faz com você, que está ouvindo a confissão de alguém? Mostra para você que você não é melhor do que ele. Porque a nossa tendência é achar que alguém que pecou o pecado X, Z, Y, A é pior do que nós, porque nós não pecamos aquele pecado. E é muito comum na igreja, especialmente na vida daqueles que aconselham, se sentir superiores porque não cometeram um determinado tipo de pecado. Eu lembro de uma vez o Danilo falando aqui que o testemunho dele era chato, né? Você lembra disso que ele pregou? Meu testemunho é chato. Eu nasci numa igreja, numa casa de crentes, num berço evangélico, pequei pouco. Não, ele não falou isso não. Quase praticamente não pequei. Já estava encomendado para a salvação desde o ventre. Mas, obviamente, tem muita coisa que ele não fez na vida porque ele não teve nem oportunidade por causa do meio em que ele viveu. O Danilo é melhor que o assassino de crianças? Aí, tá vendo? Choquei você. Choquei você agora. O Danilo é mais ou menos merecedor de salvação de que um homem que mata criancinhas. Choca a gente. Você fala, não é possível, é lógico que ele é melhor. Então é esse sentimento, é isso que eu estou querendo dizer para você, que tem dentro do nosso coração quando a gente ouve o pecado de alguém e a gente precisa se sujeitar à cruz e saber que mesmo tendo uma vida bonitinha, não ter feito grandes coisas assim, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, mesmo assim o seu destino era o inferno. E a minha sujeição à cruz é que me faz alguém digno de salvação e de reconhecer que o meu pecado também foi perdoado, não importa o pecado que eu cometi. Irmãos, isso é muito forte. A gente nunca pode achar que a gente é superior a alguém porque a gente não cometeu um determinado pecado. Bonhoeffer escreve uma coisa sobre isso que eu pus aí, quero ler com você. Vamos ler junto? Vamos lá. Qualquer um que viva a vida... Perdão, eu li errado. Vamos de novo? Qualquer um... de todos os homens e do seu próprio coração, descobrirá que não há pecado que ele não... Qualquer um, e se espantado com o próprio pecado que pregou Jesus na cruz, não mais ficará horrorizado, nem mesmo com os pecados mais escabrosos de um irmão. Você consegue ver a horripilância do seu pecado diante da cruz? Você consegue ver o quanto você também é pecador diante de Jesus que não teve pecado? Se você consegue, você está habilitado para ouvir a confissão de alguém sem se escandalizar. Nós somos naturais, muitas vezes. Somos de carne e osso. E realmente algumas coisas nos aterrorizam, nos assustam. Você pode... Eu lembro um tempão atrás, eu ouvi uma confissão. Não foi nem uma confissão, foi uma delação, na verdade. Aí depois foi a confissão. De um assédio muito forte. Não foi um assédio, foi um abuso sexual. De uma criança. E a pessoa era crente, a abusadora. Você fala, não é possível. Qual que é a sua vontade nessa hora? Ah, irmãos, a vontade é isso aí que você está pensando mesmo. Mas você tem que se sujeitar à cruz nessa hora. E resolver. Tem pecado que é só pecado, tem pecado que é crime. Ok?
O crime se resolve na onde? Na polícia. Tá tudo certo? Mas a gente precisa tratar pecado como pecado e crime como crime. Então, quando você ouve uma coisa escabrosa, tem coisa que você vai ouvir que vai te escandalizar. Que não é crime, mas te escandaliza. Então, você precisa se sujeitar à cruz. Segunda coisa, orar constantemente buscando luz e discernimento do Senhor para ter esse papel. Então, ao mesmo tempo que eu estou incentivando você como igreja a ser uma pessoa que se abre para a confissão, porque isso vai trazer crescimento para você, você precisa ser alguém que busca em Deus mais espiritualidade e sabedoria para ser esse agente no meio da igreja de edificação e de transformação de pessoas. Então não é essa coisa bagunçada assim. Nós precisamos ter responsabilidade com isso. E você precisa buscar do Senhor luz e direção. Quando você ouve alguém, você precisa irradiar luz de Cristo sobre essa pessoa. Você não pode pôr no ombro e falar, oh, coitadinho, vem aqui, vai dar tudo certo. Olha, só acaba quando termina. Se ainda não terminou, é porque, e tá ruim, é porque, olha, no final vai dar tudo bom, viu? Não é isso. Você precisa jogar luz da palavra, Cristo sobre a vida da pessoa. E isso é muito sério. E quem é aconselhado percebe quando tem vida de Deus na vida daquele que fala ou quando só tem coisa vazia. Por isso que às vezes as pessoas não te procuram mais. Você precisa buscar do Senhor dons. É tão precioso quando você tem discernimento no Espírito. Aí tem uma coisa que eu valorizo muito nas irmãs de Deus, piedosas. Eu falo isso com os irmãos. Eu lembro que conversando isso recentemente com um irmão e falando sobre vida conjugal e oração e buscar a Deus, eu falava com ele assim, é impressionante como eu percebo às vezes minha esposa, a gente está num ambiente, mãe, né? Minha mãe também era assim, quando eu era criança. Eu vi que minha sogra também era assim, minha esposa é assim. Elas têm uma percepção que às vezes vai além dos homens. Já aconteceu isso na sua família ou é só na minha? Parece que a mulher está... Aí a mulher sábia de Deus... Vamos imaginar que nós estamos num ambiente de dois casais, eu e ela e mais um casal. E aí ela sai do ambiente e fala, nossa, tinha uma coisa estranha ali. Você não percebeu que fulano estava... Aquilo que ele falou, ela falou, parece que... Aí você fala... Aí você olha para ela assim e faz aquela cara de sabichão. É verdade, eu percebi alguma coisa ali também. Mas conte-me mais do que você percebeu. O que eu estava falando para esse meu irmão... A gente precisa buscar isso. Sabe o que é isso? Não é o sexto sentido feminino. Por mais que as mulheres sejam mais sensíveis que os homens, sensíveis não é no sentido de frágil, é sensível no sentido de perceber o ambiente. Isso são mesmo, né? Mas que baile que a gente toma. Mulher percebe o ambiente. Percebe se o ambiente está triste ou está alegre e tal. Você, para aconselhar, precisa perceber o ambiente, mas de forma espiritual. E quando sua mulher ou sua mãe, você que é solteiro, falar alguma coisa para você, você está conectado na mesma fiação. Vou falar igual os crentes de antigamente. Eu estou conectado com isso. Realmente tem algo no meu espírito que não bateu nessa situação. Eu preciso. E aí Deus fala. E aí quando você fala para a pessoa, fala, resolve. É a quebra do espírito. Por isso que precisa orar para aconselhar. Outra coisa, permanecer calado enquanto ouve. Quando você está ouvindo alguém, às vezes a pessoa faz pausa. Às vezes a pessoa se perde no que está falando. Não dá agonia? Quem aqui já ouviu alguém, um problema de alguém, uma confissão de alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante gente. Desde o ensino fundamental, a gente tem amigos que confessam coisas para nós, não tem? Tem. Fala, eu vou falar para você, mas não conta para minha mãe, hein? Não é assim que funciona? Então, desde criança a gente ouve confissões. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e a gente fica ansioso também. Então, o meu conselho para você é quando você estiver ouvindo alguém, pare e fique orando no espírito e deixe a pessoa desembuchar. Falar. Porque isso também é curador. Quantas pessoas... Pastora Deise é testemunha disso junto comigo. A gente já fez aconselhamentos juntos, ela sozinha, eu sozinho, e a gente testemunha muito disso. Às vezes a gente percebe que só falar libera o coração da pessoa. Ela só precisava falar. E aí sabe o que você faz?
você fala da palavra e ora pela pessoa. Esse deve ser o seu coração. E por fim, é fundamental que haja oração e que a pessoa perceba que você é alguém que intercede por ela. Somente conselhos seria um fracasso. Somente estratégias seria um fracasso. E por que eu digo somente? Porque algumas coisas precisam de estratégias. Se alguém confessa para você que é um quebrado financeiramente e que não consegue organizar suas finanças, apesar de ganhar dinheiro suficiente no trabalho, está sempre devendo, o mês nunca fecha, sempre sobra mês e falta dinheiro. Alguém conhece alguém assim? Você, além de orar pela pessoa, você pode dar uma estratégia para ela? Pode. Você pode sentar com ela e organizar. E às vezes você não vai ser a melhor pessoa para isso, e você pode conhecer alguém que o faça. E ajudar essa pessoa, indicar um livro, fazer alguma coisa. Então eu não estou anulando um bom conselho ou uma boa estratégia. Mas tudo isso, na vida cristã, se não tiver o tempero da ação do Espírito de Deus, nada vai acontecer. Porque a primeira coisa que você fala, vou usar esse exemplo, para uma pessoa em dificuldades financeiras, ou que está com algum problema, fala, irmão, ou irmã, está tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu coração em termos da generosidade? Você entrega o seu dízimo, você faz ofertas, aí se a pessoa responde não para você, você tem alguma base bíblica para ensinar ela sobre isso? Então, o coach ia falar assim, o dízimo é só no Antigo Testamento. Então você não precisa se preocupar com isso. E outra, pastor também só quer pegar o dinheiro dos fiéis. É isso que o coach falaria. Então fica tranquilo que você não precisa dar dinheiro para a igreja para ser próspero. Percebe a bagunça de conselho? Agora, quando você é espiritual, você pega e fala assim, irmão, irmã, você precisa entender um princípio espiritual que eu experimentei na minha vida quando eu ainda era muito jovem, de quando eu tenho generosidade, contribuo no reino de Deus, as minhas necessidades são supridas de forma abundante no Senhor. Você quer experimentar isso na sua vida? Esse é um conselho cristão. Eu podia dar um conselho de coaching numa situação como essa. Então, a igreja, o organismo vivo, de edificação mútua, não é um lugar também da gente ficar agindo o tempo todo, e eu vou terminar como eu comecei, de forma natural. Não é um lugar de a gente só fazer coisas naturais. Nós precisamos pensar em tudo que é natural, inclusive com um viés espiritual. Amém? Glória a Deus.